Esta semana estreia nos cinemas do mundo todo o quarto filme da franquia John Wick, um matador de aluguel que precisa voltar ao trabalho depois da morte da sua esposa e do seu cachorro de estimação. Segundo o site ScreenRant.com, nos 3 primeiros filmes da franquia, John Wick matou nada menos do que 299 pessoas. Um exagero que só existe no cinema, certo? Bom, na verdade, existe um matador de aluguel brasileiro que deixaria John Wick com inveja. Para falar a verdade, este pistoleiro brasileiro deixaria qualquer matador do cinema ou da vida real com inveja, pois, ao que se sabe, nenhuma outra pessoa no mundo matou tantas pessoas quanto ele. Ao longo de mais de 30 anos de trabalho, como matador de aluguel, o brasileiro Júlio Santana matou nada menos do que 492 pessoas. E ele foi preso uma única vez. E mesmo assim, saiu andando da delegacia. Quer saber como? Eu te conto essa história em detalhes agora, aqui no canal Investigando. Hollywood costuma glamourizar a vida dos matadores de aluguel. Nos filmes, eles geralmente são retratados como pessoas frias, calculistas, com um alto padrão financeiro e que normalmente vivem a vida rodeados de festas e de muito luxo. Mas na vida real, é óbvio que não é bem assim. Mas será que realmente existem matadores de aluguel? E se sim, o que eles pensam sobre isso? E para eles, qual é o valor da vida humana? É claro que a resposta para a primeira pergunta é sim. Infelizmente existem muitos matadores de aluguel pelo mundo e, é claro, também no Brasil. Pessoas que são contratadas para matar outras pessoas é uma realidade desde sempre, e especialmente nas cidades e vilarejos mais pobres do Nordeste brasileiro. É comum ouvirmos histórias de escravos em fazendas destes locais. E dizem que, eventualmente, quando um escravo consegue fugir destas fazendas, os donos contratam matadores de aluguel não para matar o escravo que fugiu, mas sim a sua família, para que este escravo viva com o arrependimento e a dor da perda causada pela sua fuga. E foi em um destes vilarejos, chamado de Porto Franco, perto de Tocantins, aonde nasceu Júlio Santana. Por morar em uma comunidade ribeirinha, Júlio aprendeu desde muito cedo a andar na mata, a pescar e principalmente a caçar animais para alimentar a ele mesmo e aos seus pais. Por isso, desde muito cedo, Júlio tornou-se um ótimo atirador. Ao contrário dos matadores de aluguel da fantasia, Júlio não era frio nem mesmo calculista, muito pelo contrário, ele era um adolescente educado, dedicado à sua família e muito religioso. Tudo ia muito bem até que em um dia, em 1972, um tio de Júlio, chamado de Cícero, que morava no Maranhão, foi visitar a sua família. Naquela época, Júlio tinha apenas 17 anos. Seu tio era policial e Júlio tinha um enorme respeito e admiração por ele. Afinal, para Júlio, que dormia na rede e não tinha nem mesmo energia elétrica em casa, o seu tio era o exemplo máximo de pessoa bem-sucedida, um policial que vivia na cidade grande. Júlio não fazia ideia que seu tio também era um matador de aluguel e que estava na cidade, na verdade, para realizar um serviço, matar um pescador que morava nas redondezas. O problema foi que o tio de Júlio pegou malária e com isso ficou fraco e precisou ficar na cama por vários dias. Com o prazo para executar o serviço chegando ao fim e sem condições de sair da cama, o tio de Júlio não teve outra alternativa. Chamou o sobrinho, contou a sua história e pediu que ele, Júlio, fizesse o serviço em seu lugar. Segundo seu tio, se o serviço não fosse realizado, ele, Cícero, é quem seria executado, pois o matador de aluguel precisa cumprir o seu contrato. Júlio resistiu o que pôde, mas por enorme amor à sua família e pelas chantagens emocionais do seu tio, resolveu aceitar o trabalho e com apenas 17 anos, fez a sua primeira vítima. Lembra que falamos que Júlio era um menino religioso? Então, após cometer o seu primeiro crime, Júlio ficou extremamente abalado, com medo de ser preso e, pior, com medo de ir para o inferno após a sua morte. Mais uma vez o seu tio Cícero exerceu uma chantagem psicológica em Júlio e, segundo ele, se Júlio rezasse 10 Ave-Marias e 20 Pai Nossos, Deus perdoaria todos os seus crimes e Júlio estaria livre do inferno. Júlio prometeu que jamais voltaria a matar uma pessoa. Mas não muito tempo depois, o seu tio o convenceu a entrar para um grupo do exército que caçava guerrilheiros comunistas na floresta amazônica.
Como Júlio sabia se locomover no mato, ele seria apenas o guia do grupo. Com a promessa de não ter que matar ninguém, Júlio aceitou a tarefa. Na mata, Júlio guiava o exército e aprendia com eles algumas táticas que ele viria a usar na sua longa vida de matador de aluguel. Quando fez 18 anos, Júlio foi morar no Maranhão com seu tio, e aí começou oficialmente a sua carreira de matador de aluguel. Sinistra essa história, né? Mas calma que tem muito mais. Então, se você chegou até aqui, dá aquela forcinha pro canal, se inscreve, compartilha o vídeo com quem você gosta e aí o canal vai crescer, eu vou poder trazer muito mais vídeos pra você. Beleza? Só isso, simples assim. Agora, vamos continuar com a história. Júlio chegou a ser preso uma única vez em 1987, porém ele comprou a sua liberdade entregando para o delegado uma simples motocicleta. E como é possível afirmar que Júlio matou 492 pessoas? Simples. Júlio tinha um caderno onde ele anotou à mão o nome de todas as suas vítimas, o nome dos mandantes, a cidade e a forma como os crimes foram realizados. Júlio matou ao longo de mais de 30 anos de carreira 492 pessoas, incluindo homens, mulheres e até mesmo uma criança de apenas 13 anos de idade. Para cada vítima, Júlio rezava as 10 Ave-Marias e os 20 Pai Nossos para poder escapar do inferno. Para ele, não importava a história da vítima ou o motivo pelo qual ela seria assassinada, pois, segundo Júlio, era apenas um trabalho. Mas nesse momento você deve estar se perguntando: com uma carreira tão longa, o maior matador de aluguel brasileiro viveu uma vida de riqueza e conforto, certo? Errado! Diferente dos filmes, ser matador de aluguel não traz riqueza. Júlio contou em sua biografia que cada vítima custava o equivalente entre 1 a 10 salários mínimos atuais. Ou seja, ao longo dos seus mais de 30 anos de pistoleiro, Júlio pode ter recebido entre R$600 mil a mais ou menos R$1,5 milhão de reais. Parece muito dinheiro, mas se você recebe apenas um único salário mínimo nos dias atuais, ao longo de 30 anos você terá recebido quase os mesmos R$600 mil. Ou seja, ser matador de aluguel não é um negócio lucrativo, além de ser extremamente perigoso, é claro. Bom, ao menos em uma coisa Hollywood tem razão. Assim como no mundo fantasioso de John Wick, os matadores de aluguel possuem um código de honra entre eles. São 5 regras que nenhum deles pode quebrar se quiser continuar no ramo e, é claro, continuar vivo. São elas: não roubar da vítima, não matar mulher grávida, não matar ninguém dormindo, não matar outro pistoleiro e, finalmente, não fazer fiado. Não fazer fiado é a regra mais óbvia, é claro. Sobre não roubar a vítima, a justificativa é que o matador de aluguel já está recebendo dinheiro para fazer aquele trabalho. Eles se consideram profissionais, logo, roubar da vítima seria uma vergonha à imagem da, digamos, categoria. Como nós sabemos de tudo isso? Bom, Júlio contou a sua história por telefone ao longo de 7 anos para um jornalista. Destas conversas surgiu o livro O Nome da Morte, que posteriormente foi transformado em filme. Mas então, Júlio finalmente foi preso? Ao que tudo indica, não. Ao longo dos seus mais de 30 anos de serviços, ele foi recolhendo o INSS e veja você, ele se aposentou. Segundo informações, ele teria comprado um pequeno sítio onde foi viver com a esposa e seus filhos. Assim, o John Wick brasileiro saiu da vida de crimes e vive em paz em algum lugar do Brasil. Falando em aposentadoria, você já se perguntou se nós realmente precisamos pagar impostos? Ou se pelo menos não existe uma forma do governo parar de gastar tanto dinheiro e assim passar a cobrar menos impostos da sua população? E se eu te contar que existem sim países onde os impostos são muito mais baixos do que no Brasil e mesmo assim as pessoas possuem muito mais retorno do seu governo. Já outros países simplesmente não possuem imposto de renda para os seus habitantes. Clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela e veja esta história onde eu te conto se realmente precisamos pagar impostos. Muito obrigado pela sua atenção e paciência e eu te vejo em outro vídeo do canal Investigando.